Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a nossa primeira aula da disciplina Matemática Instrumental Aplicada à Radiologia. Muitos podem estar se perguntando, mas por que estudarmos matemática na radiologia? Primeiramente, nós precisamos estar ciente que a matemática ela está envolvida, né, os números estão envolvidos no nosso cotidiano, né? E na radiologia não seria diferente. Mas aqui nessa matemática, né, instrumental, a gente vai estudar nessa primeira aula as adições, né, multiplicação, adição, subtração, né, divisão. Esse é um conteúdo bem mais simples, bem mais prático, tá? Simplesmente para nós estarmos recordando aquilo que nós já temos estudado lá desde o nosso ensino fundamental, ensino médio. Conjunto de números inteiros. Nas operações com números inteiros, fazemos cálculos que envolvem adição, subtração, multiplicação e divisão. Essas são as quatro operações que pertencem ao conjunto de números inteiros. Todos os números positivos, negativos e zero, né? Então, desde o número negativo, positivo e o zero, são números que fazem parte dos números inteiros, tá? Temos aí como exemplo, né, do menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os números naturais. Desde os tempos mais remotos, o homem sentiu a necessidade de verificar quantos elementos figuravam em um conjunto. Tá? Antes mesmo do homem aprender a fazer a contagem, né? Mas ele via essa necessidade, né? Desde lá dos fazendeiros, né? Mexia com suas ovelhas lá, ele precisava ter um controle. Então, assim, por mais que ainda não tinham aprendido a matemática, mas ele já tinha seus métodos, né, de controle. Antes que soubesse a contar, os pastores verificavam se alguma ovelha de seus rebanhos se havia extraviado, fazendo corresponder a cada uma delas uma pedrinha que colocavam na bolsa. Na volta do rebanho, a última ovelha devia corresponder à última pedrinha. Tinha assim a noção dos números naturais, embora não lhes desse nomes e nem os representasse por símbolos, tá? Mas foi algo assim, mesmo ele não sabendo a contagem, né? Mas ele já estava assim, utilizando da contagem. No dia de hoje, em lugar das pedrinhas, utiliza-se todo mundo, né, os símbolos, né? Temos a representação, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim, né, sabemos que são infinitos. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N, né? E escreve, temos aí essa representação, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Operações fundamentais com números naturais. Primeiramente, nós sabemos que são 4, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos iniciar aqui pela adição, que é a operação que permite determinar o número de elementos da união de dois números ou conjuntos, né? Temos aí essa primeira parte, né? Temos aí 1004, 577, 12 mais o 4, né? Essa primeira parte que nós damos o nome de parcela, tá? E a soma de toda essa parcela, né? Temos aqui um total de 1.597, que é denominado de total ou soma, tá? Então, o resultado das parcelas, temos o total ou soma. A subtração é a operação que permite determinar a diferença de dois números naturais, tá? Temos primeiramente 837 menos 158, que é igual a 679. Esse número maior, né, 837, que está em cima, vamos dar o nome de minuendo. E esse que está sinalizado é o subtraindo, né? Temos o resto, né, o total, né, o resultado encontrado, damos o nome de resto ou diferença, tá? Percebendo essa diferença em relação à adição, tá? A adição temos lá é soma ou total, já na subtração é denominado de resto ou diferença. A multiplicação. A multiplicação é muitas vezes definida como uma adição de parcelas iguais. Como assim? 2 mais 2 mais 2 é a mesma coisa de 3 vezes 2, ou seja, 1, 2, 3. Tem 3 2, né? Então, 3 vezes 2, total de 6.
Então, 381 vezes 23, o 381, né, nós denominamos de multiplicando, né, aí temos aqui, e o resultado é o produto. Qualquer número natural multiplicado por zero é zero, tá? É muito comum as pessoas terem dúvida nesse momento, tá? Então, sempre que multiplicar por zero, o resultado será zero. A divisão é a operação que permite determinar o quociente entre dois números, né? A divisão é a operação inversa da multiplicação. Exemplo, temos aí 18 vezes 4 é igual a 72, né? Como a divisão é o inverso da multiplicação, seria o quê? 72 dividido por 4, 18. Termos da divisão, tá? Temos aí 4.051, que é dividido por 8, chegando aqui no total de 506, né? Essa primeira parte damos o nome de dividendo, né? Que é o 4.051. O número que está sendo utilizado para divisor é o divisor, né? O resultado, aqui o 506 neste caso, né? É o quociente. E como no resultado não foi zero aqui, né? Damos o nome de resto. Atenção! Quando o dividendo é múltiplo do divisor, a divisão é exata. Exemplo, 16 dividido por 8 é 2. Quando a divisão não é múltiplo do divisor, a divisão é aproximada, não, inexata. 16 dividido por 5, 3. O resto, 1. Né? Neste caso aqui, nesse primeiro momento aqui, 16 dividido por 8, sabemos que não teremos um resto, né? Seria 0. Tá? Então não temos. Mas nesse caso aqui, como não é múltiplo do divisor, neste caso temos um resto. Uma divisão em números naturais, o divisor tem que ser sempre diferente de zero. Isto é, não existe uma divisão por zero no conjunto de números naturais. Ou seja, tem como, né, dividir por zero. Ninguém divide 5 dividido por zero. Não tem como, né? Tem que dividir por outro número, né, diferente de zero. Fração. Se dividirmos uma unidade em partes iguais e tomarmos alguma dessas partes, poderemos representar essa operação por uma fração. Temos aqui essa figura, né? Temos essa figura aqui, qual foi dividida em 3 partes iguais, tá? E pintamos 2 de cinza, tá? E uma ficou branca. Se juntarmos essas 3 figuras aqui sem estar pintada, é um inteiro, tá? Como ela foi fracionada e pintada, né? A figura dividida em 3 partes iguais, tomando 2 partes, né? Que é essa que foi pintada, representando então o quê? 2 terços, ou seja, 1, 2, 3. Quando for pintado 2, 1, 2, então 2 sobre 3 partes, né? Que seria o inteiro. Então, lembro 2 terços. O número que fica embaixo é indicado quantas partes o inteiro foi dividido, chamando de denominador, tá? Então, se for dividido em 3 partes, né? Então, 3 seria o denominador. O que tiver embaixo é o denominador. O número que fica sobre o traço indica quantas partes iguais foram consideradas do inteiro, chamado de numerador. Neste caso, como foi pintado apenas 2, então foi considerado essas 2 partes, então é um numerador. Leitura e classificação das frações. Uma fração lê-se em primeiro lugar o numerador e em seguida o denominador. Quando o denominador é um número natural entre 2 e 9, sua leitura é feita do seguinte modo. Um meio, um quarto, um terço, um quinto. Quando o denominador é 10, 100 ou 1000, a sua leitura é feita usando as palavras de décimo, centésimo ou milésimo. Então, 1/10, 7/100, 20 milésimo. Quando o denominador é maior que 10 e não é potência de 10, lê-se o numerador acompanhado pelos avos. 1 quinzeavos, 13,29 avos e 13,85 avos. Temos aqui essa figura, né, que são as frações equivalentes, né? Temos aqui, foi dividido em 3 partes iguais, pintamos o igual, 2 iguais, então ficou o quê? 2 terços. Neste caso aqui foi 1, 2, 3, 4, 5 partes, né? Isso foi considerado apenas 4, então 4 sextos.
A outra, 9 partes, né? Considerou-se 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 nono. As frações 2 terços, 4 sextos e 6 nono representam o mesmo valor, porém seus termos são números diferentes. Tá? Essas frações são denominadas frações equivalentes. Para obtermos uma fração equivalente à outra, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Se dividir, por exemplo, 6 por 3, dividirmos por 3, porque por 2 não dá para 9, mas por 3 dá. 6 por 3, 2. 9 por 3, 3. Então, chegaríamos no resultado de 2 terços. Né? Da mesma forma, 4 por 6, se nós dividirmos por 2, né? 4 dividido por 2, 2. 6 por 2, 3. Chegando no mesmo resultado de 2 terços. Então, por isso que as frações equivalentes. Exemplo. 2 quintos é igual a 10 sobre 25, pois 2 vezes 5 é 10, 5 vezes 5 é 25. 18 por 21 é igual a 6 por 7, pois 18 dividido por 3 é 6, e 21 por 3 dividido por 3 é 7. O conjunto de frações equivalentes a uma certa fração chama-se classe equivalente. Exemplo da classe de equivalência. Meio, 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos, 5 por 10. 5, 10 altos. Então, esses aí, se nós dividirmos, eles são os mesmos valores, tá? Exemplo, se nós dividirmos 5 por 10 por 5, 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Então, teríamos meio. Seria o mesmo valor de meio aqui. Números mistos. Os números mistos são formados por uma parte inteira e uma outra fração própria, né? Temos aqui... levou em consideração, né, todo o inteiro, porque foi dividido em 4 partes, porém levou em consideração as 4 partes, né, em termos do inteiro. Nessa aqui foi dividido igualzinho, porém levou em consideração apenas 2, né, ficando com meio. Representa-se assim um meio e lemos um inteiro e um meio. Extração de inteiras é o processo de transformação de fração imprópria em números mistos, né? Temos aqui a mesma figura, né? Foi levada em consideração as 4 partes, porém, na outra foi levada em consideração apenas uma. Nós vamos representar essa fração de duas maneiras, né? 1 inteiro por 1 quarto ou 5 quintos. 5 quartos, perdão. Como assim? Somou-se, né? Os denominadores aqui, né? Esse foi levado em consideração. Esses 4 mais 1 chegou a 5 quartos. Para transformar 5 quartos em um número misto, ou seja, para verificar quantas vezes 4 quartos cabe em 5 quartos, procede-se assim. É só dividir o numerador pelo denominador. O quociente será a parte inteira. O resto será o numerador e conserva-se o mesmo denominador. Temos aqui a figura, né? 5 dividido por 4 foi 1. 1 vezes 4, 4, resta 1, né? Aí, pegou-se o quê? 1, que é este aqui, 1 quarto. Pegou o resto, né? E pega-se esse 4 aqui e joga aqui embaixo, ficando 1 quarto. Simplificação das frações. Simplificar uma fração significa transformá-la numa equivalente, com os termos respectivamente menores. Para isso, divide-se o numerador e o denominador por um mesmo número natural, diferente de 0 e de 1. 8 dividido por 16º avos. Aí foi dividindo por 2, até chegou em meio. Quando uma fração não pode ser mais simplificada, diz que ela é irredutível, ou que está na sua forma mais simples. Neste caso, o numerador e o denominador são primos entre si. Redução de frações ao mesmo denominador. Reduzir duas ou mais frações ao mesmo denominador significa obter frações equivalentes às apresentadas e que tenham todos os mesmos números para o denominador. Exemplo, meio, 2 terços e 3 quartos são equivalentes a 6 por 12, 8 por 12 e 9 por 12, respectivamente. Para reduzirmos duas ou mais frações ao mesmo denominador, seguiremos os seguintes passos. Vamos lá?
Primeiro, ele calcula o MMC dos denominadores das frações, que será o menor número comum. O segundo, divide o MMC, né, mínimo múltiplo comum, encontrado pelos denominadores das frações dadas. E terceiro, multiplica-se o quociente encontrado em cada divisão pelo numerador da respectiva fração. O produto encontrado é o novo numerador. Vamos lá? Olha, exemplo, reduzir o menor denominador comum. Temos meio, 3 quartos, 7 sextos, né? Então, vamos pegar aqui os denominadores, né? No caso é o 2, o 4 e o 6. Que é o 2, 4, 6, né? Se somarmos aqui, 4 com 6, 10, com 2, 12. 12 é o denominador. Então, vamos lá? Tirar o MMC, 2 de 4, 6. Dá por 2? Sim. 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. E 6 por 2, 3. Né? Dá por 2? Não. Dá, perdão. Dá. Esse aqui tem o 2 aqui. 2 por 1, 1. Esse aqui já é o mínimo, né? Não tem como ir mais. O 3, o 2 não dá. Então, vamos lá. Por 3. 3 por 3. 3 por 3, 1. Então, o MMC seria o quê? 2 vezes 2 vezes 3. Que é igual 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o denominador é 12. 12 dividido por 2 é 6. 12 dividido por 4 é 3. E 12 dividido por 6 é 2. Então, 1 vezes 6 sobre 12 a menos é 6 sobre 12. 3 vezes 3 é 9. 12, repete. 7 vezes 2, 14. Total de 12. Portanto, a resposta seria o quê? 6 dozeavos. 9 dozeavos e 14 dozeavos. É a resposta. Então, aqui é a nossa, finaliza a nossa primeira aula, tá? Até a nossa próxima aula.